Hoje é a segunda mensagem dessa série. Falamos na semana passada sobre, aprendi com meu pai, sobre a importância da presença de Deus e do Pai na vida dos filhos, da família. E hoje eu quero falar sobre, aprendi com meu pai, sobre a minha identidade. Mas antes eu quero pedir que a gente feche os olhos mais uma vez. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, em comunhão com os irmãos, de poder ter, meu Deus, o privilégio de poder ouvir a Tua palavra. Fala com a gente, Pai. Fala com nossos corações, ministra nossas vidas, que nenhum daqui, Senhor, possa sair sem ouvir o recado do Senhor. E que isso não somente seja mais uma informação sobre as coisas do Teu reino, mas que isso possa gerar em nós o desejo de nos posicionar para viver a vontade do Senhor, Pai. Fala conosco, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Identidade, eu vou usar como texto básico, Êxodo capítulo 3, versículos de 10 a 12, que diz o seguinte: Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: Eu estarei com você. Se tem algo, queridos, que eu aprendi com Deus, com meu pai, é que a identidade verdadeira, ela vai além do que aquilo que os pais ensinam aos seus filhos. Vai além daquilo que os pais transmitem aos seus filhos. Na verdade, a identidade verdadeira, ela nasce da voz que escolhemos mais ouvir. Isso é muito sério. Moisés passou por, vamos dizer, 3 mundos, 3 realidades, 3 contextos. E, naturalmente, essa realidade levou a ele ficar numa dúvida sobre a sua identidade. Ele nasceu num ambiente onde o povo era escravos, seus pais eram escravos no Egito, mesmo sendo próprios hebreus. Depois ele saiu de lá e foi para o palácio do faraó do Egito, então aprendeu sobre a vida de um príncipe, né? Ou seja, saiu de escravo, agora se tornou como alguém importante para o Egito, e depois disso ele foi para o deserto, e ali se tornou pastor de ovelhas. 3 mundos diferentes. Como você acha que uma criança vai crescendo em um mundo diferente? Como é a identidade de uma pessoa assim? É tudo tranquilo, normal? Normal? É claro, pontual, é isso, é aquilo, ele é assim, ele é assado. Não, gente, o mundo, as circunstâncias acabam afetando diretamente a gente. Mas eu quero dizer algo a vocês nesta noite. A verdadeira identidade, ela vem claramente quando o pai se revela para a criança, ou para o jovem, ou para o homem, para a mulher, para o filho. Quando a gente entende essa experiência, quando a gente ouve do Senhor algo que possa mudar a nossa vida, a nossa perspectiva, automaticamente isso gera em nós a consciência de quem nós somos diante do Senhor. Então, pais e mães, eu diria até jovens também, nós somos muito mais do que a perspectiva do que a gente é gerado entre nós, do que a gente sonha e deseja como identidade maior. Nós precisamos de compreender que o Senhor nos faz para termos uma identidade nele, vocado nele. Então guarde o que eu vou te dizer. A voz que define você é a que você mais escuta. A voz que define a sua identidade é a que você mais escuta. Se você ouve muitas vozes, você vai escolher aquela que tem mais impacto sobre a sua vida. E essa vai gerar em você a sua identidade. Seja ela boa ou ruim, não importa, mas é que mais vai influenciar você. Então eu quero dividir com vocês hoje 3 verdades sobre identidade que transformam a nossa vida e dos nossos filhos também. A primeira verdade que eu aprendo fala sobre identidade confusa. Quando a identidade está confusa. Eu comecei falando sobre Moisés, a realidade dele. Ele nasceu num momento de crise grande sobre o Egito. Um momento de grande opressão, onde o faraó ele mandou matar
todos os recém-nascidos meninos que eram hebreus. Todo hebreu que nascia menino, há uma ordem decretada que deveriam matar. Então imagina a cena, o exército do faraó indo de casa em casa, onde estava a vila enorme de hebreus, e quando vinha uma criança, as parteiras deveriam comunicar que ele nasceu um menino, e então eles chegavam lá e matavam as crianças. E foi nesse contexto que nasceu Moisés, nessa realidade. Mas os seus pais, Amram e Joquebede, para proteger Moisés, que nasceu nesse momento, eles tentaram esconder o máximo que puderam. Esconderam por 3 meses. Mas eu imagino a tensão que era, porque não tem como segurar a boca de uma criança chorando, correto? Não tem como você segurar um ambiente, às vezes um choro, um grito. Se cresceram com cólita, aí não tem mais jeito de segurar mesmo, porque aí as coisas vêm com uma força maior ainda. Então, tentaram o máximo possível. Mas, quando viram que não dava mais, eles fizeram algo que dificilmente nós iríamos fazer. Para não dizer impossível a gente poder fazer. Eles pegaram o bebê Moisés, de 3 meses de idade, fizeram um cesto, e colocaram ele dentro do cesto, e foram até o rio Nilo, e soltaram aquele cesto com o bebê lá dentro. Soltaram para que a correnteza levasse. O que significa isso para nós? Entregar para a morte, não é? Que morra. Que morra. Mas a irmãzinha mais velha, chamada Miriam, acompanhou onde estava indo o cesto. E o cesto estava indo em direção ao palácio, que estava próximo, mais ou menos, ao rio. E quando o cesto chegou perto do palácio, quem estava lá perto era a princesa e as suas servas. E aí, então, Miriam, vendo que isso aconteceu, então aquela princesa olhou para aquele bebê, gostou e acolheu. E quando acolheu, imediatamente chegou a Miriam e disse: eu conheço uma mãe que pode amamentar ele. Eu conheço alguém que pode ajudar essa criança a crescer. E aqui encurtando a história, a princesa aceitou, e aí o que aconteceu? Moisés foi para a casa dele, dos pais hebreus, e ficou um período, alguns dizem 5 anos, outros falam 7 anos, até desmamar. 7 anos. Alguns falam isso. Bastante, não? Imagina. E ficou nesse período crescendo. E o que acontece na cultura está em casa, então vamos aprender sobre o Deus de Abraão. Aprender sobre a religião, a vida com Deus. Então ele cresceu vendo tudo isso aí. Aí então chegou o prazo de ter que entregar Moisés para a princesa. Entregou lá para a princesa. Então, lá estava então agora Moisés, lá no palácio, agora aprendendo sobre posicionamento, sobre ser príncipe, sobre liderança, sobre guerra, sabe? Então, tudo que tinha a ver sobre adequar essa pessoa na cultura melhor, entre aspas, na cultura que vai levar a pessoa a liderar, não somente um grupo de pessoas, mas quem sabe todo o império, ou um grande exército, ou seja, foi treinado para isso. Mas lembra, ele é hebreu, foi morar no palácio. E interessante que depois disso, ele foi acompanhar como é que estavam as obras lá no império, lá no faraó, diante do império lá do Egito. E ele viu um soldado egípcio maltratar e ferir um hebreu, que era irmão dele. Irmão, tipo hebreu, a nação. E ele ficou com tanta raiva, ele foi lá tirar satisfação. E acabou batendo e matando aquele soldado egípcio. Interessante que isso revela exatamente o que aconteceu com ele. Olha o que diz em Êxodo 2, vezes de 11 até 14. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. E depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia.
No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? E Moisés então teve medo e pensou: com certeza o que eu fiz já foi descoberto. Não era um impulso, não era somente uma reação natural uma vez, mas naturalmente está claro uma identidade confusa. Eu sou hebreu, eu sou príncipe, sou do Egito, quem sou eu? E quando a gente está em conflito de identidade, nossas escolhas também se tornam confusas e internas, terrivelmente problemáticas. Vivemos na realidade nesse país, nascemos no Brasil, moramos aqui, aprendemos as 2 culturas, 2 realidades diferentes, 2 culturas um pouco diferentes, e a gente fica nesse meio. A quem que a gente vai acompanhar? Vai seguir que lado? Vai seguir qual outro lado? E a gente tem os filhos que às vezes nascem aqui, mas os pais são brasileiros, culturas diferentes, mas aprenderam aqui. Então, percebe? Então, a gente vive nesse mesmo impasse. Se a identidade não for ajustada corretamente, nós vamos ter dificuldades em nos relacionar como família. Por isso que muitas famílias têm uma crise grande, porque os filhos crescem e falam só inglês e os pais só falam português. Não há comunicação, não há aliança, não há acordo, não há direcionamento, não há posicionamento. Então, porque as crises vão apontando, identidade confusa gera isso nas pessoas. E assim também é com a gente. Interessante que, quando não sabemos quem somos em Deus, nós buscamos compensar nossa vida com fazer o quê? Mais trabalho, mais conquistas, mais reconhecimento. Passamos para os filhos sem perceber que o valor maior da vida está em fazer mais, ganhar mais, chegar lá, conquistar. É isso que a gente mais passa para os filhos. E essa identidade passa para eles. Agora guarde o que eu vou te dizer. Isso não forma a identidade de ninguém. Isso alimenta ansiedade. Isso alimenta comparação. E gera um vazio enorme na vida das pessoas. A gente vive no mundo hoje por uma crise de identidade. Vive no mundo hoje porque a gente está muito mais ansioso, muito mais depressivo, muito mais angustiado, sabe? Por quê? Identidade confusa. E a gente não sabe lidar com isso. Pais inseguros criam filhos inseguros, formam gerações inquietas e inseguras e ansiosas. Se vivemos reféns da aprovação das pessoas, ensinamos os filhos a mesma prisão. Interessante que Salomão escreveu o seguinte para os pais: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Nós sabemos esse texto de cor, mas eu achei uma versão interessante, que eu acho que os jovens não vão gostar de ouvir, que diz o seguinte, esse mesmo texto, Mateus 26, 22, 6. Guarda isso. Olha o que fala nessa outra versão. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Gostaram, jovens? E se essa for a original? A gente que é pai está de boa, né? Se fosse o contrário. Mas olha como isso é sério. Olha só. Se o caminho do pai é provar valor pelo que faz, pelo que conquista, pelos seus bens, pelos sonhos que tem neste mundo, é isso que o filho aprenderá. E sabe o que é pior? Não se desviará dele. A gente sempre pensa para um lado positivo, né? É de crente, ensina, não vai desviar. Mas se ensinar por outro caminho, também não vai se desviar. A palavra é para isso também. E eu quero chamar aqui o Ricardo. O Ricardo vai testemunhar hoje
O microfone está com você já. Mas eu gostaria só de dizer uma coisa a vocês, queridos. Antes dele dar uma palavra de testemunho da história dele, o que ele aprendeu com o pai, ou com o contexto, eu queria abrir só um pequeno parênteses aqui, tá? A gente está nessa série, Aprendendo com o Pai. E a minha grande preocupação, quando a gente começou com essa série, quando o grupo que define os temas que a gente vai trabalhar durante os períodos nossos, a minha grande preocupação é que a gente trabalhe nas mensagens e nas lições de GP esse tema e as pessoas queiram, na verdade, malhar os pais. Só falar mal dos pais. Porque a tônica, na verdade, é analisar os pais, ou avaliar o pai que eu sou. O que eu aprendi com o pai. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Jovens, vou falar com vocês aqui agora. Se você questiona muito os seus pais, fala muito mal do seu pai, da sua mãe, ouça o que eu vou te dizer. Põe um espelho na sua frente e veja, ele sou eu amanhã. Aquilo que você mais questiona, se você não mudar a essência dentro de você, você vai repetir igualzinho amanhã. Isso não é praga, tá? Aqui, ó, instrua a criança no caminho que deve andar. Vai repetir. Vai fazer a mesma coisa. Então, se você não gosta da atitude do seu pai, muda algo dentro de você, porque você vai repetir igualzinho depois que você se casar. Mas eu não quero. O que você tem que fazer para mudar? Primeiro, ore para o seu pai. Ore por sua mãe. Ajude ele a mudar. Mas você também, busque a Deus. Faça por onde a sua casa mudar. Pare de falar mal dos seus pais. E viva alguém que entendeu que tem uma identidade em Cristo Jesus. Estão entendendo, queridos? Amém? Fecha aspas aqui. Falei demais agora. Pera. Ricardo, está contigo agora. Obrigado, professor. Vou tentar ser breve. Boa noite, graça e paz. Para quem não me conhece, sou Ricardo Siqueira, 43 anos, marido da Daniela, pai da Olívia, pai do Thomas. Sou natural de Ourinho, São Paulo, cidade que hoje tem 100 mil habitantes, bem divisa com o Paraná. Não é Ouro Preto, Minas. Pergunta se eu sou mineiro. Falo, não, é Ourinhos, é São Paulo mesmo. Eu falo Porta. Um pouco do meu contexto, do meu background. Sou descendente de família de italianos que fugiram da Itália por causa de escassez, doenças, chegaram no Brasil em 1900, da parte da minha mãe. A minha avó se casou com um nordestino do Ceará. Então, imagina a combinação italiano com nordestino se encontrarem em São Paulo, católicos. Hoje eu entendo bastante o que isso significa casada com uma nordestina. Do lado do meu pai, o meu avô, linhagem de portugueses, já há algum tempo no Brasil, minha avó do Paraná. E a minha mãe, ela perdeu a mãe dela quando ela tinha 2 anos de idade. O pai dela não estava presente. Minha mãe e os seus irmãos foram criados pelos tios, que davam o material para eles, deu teto, deu comida, mas em troco de trabalho. Então, desde pequena, ela não recebeu amor de pai, não recebeu amor de mãe. E o meu pai, ele tinha o pai e a mãe presente em casa, mas o meu avô, ele era carpinteiro, ele era do 33º grau da maçonaria. Ele era o soberano da maçonaria da loja maçônica da cidade. E a minha avó, casada com ele, na mesma casa, líder da Sociedade de Senhoras da Igreja Metodista. E muitas vezes ela, exercendo essa função, também ia para a loja maçônica para coordenar as mulheres da maçonaria, as esposas dos maçons. E a Dani
conta essa história, ela também lia a mão. Ela acha isso engraçado. E é mesmo, né? Cômico. Então, esse é o contexto. Meu pai, desde os 7 anos, ele era incumbido pelo seu próprio pai de ir no bar da esquina comprar uma garrafa de cachaça para ele. A recompensa do meu pai era, quando chegasse, pegar um golinho. Desde os 7 anos. Eu perdi o meu pai, ele tinha 29 anos. Eu tinha 3 quando ele morreu. Ele fumava muito, ele bebia muito, câncer no pulmão, cirrose. E aí nós morávamos em São Paulo na época. Ele era engenheiro da Telesp, empresa de telecomunicações de São Paulo. E minha mãe não trabalhava, minha mãe ficava em casa. Eu, um irmão mais velho. Na época, meu irmão tinha 5 anos quando ele faleceu. E nós tivemos que voltar para Ourinhos. Somente com o carro que meu pai tinha. Com o carro, na época, minha mãe conseguiu vender o carro, comprou uma casa, e era tudo que nós tínhamos. Minha mãe não trabalhava fora, levou um tempo para conseguir ganhar uma pensão, né, do governo. Então, nós vivíamos de doação, né? O senhor provia, minha avó ajudava, alguns familiares. Não tínhamos muita roupa nova. Criança sabe, né? A gente cresce, quer comer aquelas coisas gostosas que vê na televisão, quer andar de bicicleta. Minha filha me perguntou hoje: pai, não tinha telefone na sua época? Você não brincava na época? Eu falei: filha, pai, não tinha isso. Não existia telefone celular, né? Mas não tinha, a gente não tinha condições. E ela: nossa, você era pobre, hein? Falei: filha, nunca me faltou nada, mas nós não tínhamos excesso, porque o Senhor cuidou. Então, eu fui crescendo nesse contexto, sem um pai dentro de casa, e eu não aprendi nada com meu pai, porque minha mãe, ela dentro de casa, ela cozinhava, ela cuidava da gente, limpava a casa, garantia que a gente ia para a escola, mas ela era católica ainda. E a minha avó começou a levar eu e meu irmão para a igreja, para a escola dominical. Nessa época, meu avô já era falecido, ela não tinha mais laços com maçonaria, era só a igreja metodista. E então, nós íamos na escola dominical. Minha avó foi estratégica, porque ela começou a falar assim para minha mãe: Zilda, eu tenho as mulheres que eu preciso cuidar na igreja. E o Ralph e o Ricardo gostam muito da escola dominical. Eu preciso que você comece a igreja, para que você pelo menos olhe eles. Fica lá sentada, lá no fundo, e deixa eles aprenderem. Minha mãe relutando, a gente tinha lá uma imagem em casa, às vezes fazíamos novena na nossa casa, até que ela falou: ok, pelos meus filhos eu vou fazer isso. Então, ela começou a ir. Resumindo, se converteu, aceitou a Cristo, se tornou professora. Então, a partir desse momento, nós começamos a viver num lar evangélico, né? Mas, sem presença de pai, somente com a mãe, eu não sabia o que era ter um homem dentro de casa, o que era ver um homem e trabalhar fora, e chegar em casa, o que era então, receber um abraço do pai. E, nesse contexto, eu comecei a trabalhar muito cedo. Até na quinta-feira, no GP, eu perguntei para os jovens que estavam lá, né, quem era a pessoa mais nova lá, e a mais nova era de 13 anos. Eu falei: eu comecei a trabalhar com 11 anos. E desde então, nunca parei para poder ajudar em casa. Então, nesse contexto de, às vezes, ver os meus amigos passeando, brincando e curtindo férias, eu trabalhava. Eu trabalhava e estava tudo bem. Só que, quando comecei a chegar na minha adolescência, eu comecei a questionar muitas coisas. Por que disso? Por que, Deus, isso aconteceu comigo? Por que meu pai morreu? Por que, quando ele ficou sabendo que ele tinha câncer, que ele estava com cirrose, ele não parou de fumar, não parou de beber? E eu comecei a carregar essa culpa, eu comecei, na verdade, culpá-lo. Porque na minha cabeça, ele sabia que estava doente, ele poderia ter parado, ele poderia ter prolongado a sua vida, mas ele decidiu continuar. Eu não falava com ninguém sobre isso. Eu tentava gerenciar isso no meu coração. Eu fui crescendo. Cresci, tive as minhas dificuldades, mas
Consegui fazer faculdade, me formei. Assim que eu me formei, eu fui para Londres por conta e fui pensando que ia ficar lá 1 ano para aprender inglês. Acabei ficando 4 anos lá. Fiz de tudo. Lavei muito banheiro, lavei muita padaria, tirei muito chiclete de chão em hotéis, das 10 da noite até as 6 da manhã. Assei muito pão, dirigi muita van, fui roubado, meu nome foi envolvido em fraudes. Várias coisas aconteceram comigo lá. Quando chegou os 4 anos que eu estava lá, eu tentei renovar meu visto e, por causa de tudo que tinha acontecido, não consegui. Tive que voltar. Eu não queria ficar sem ter um visto. E voltei endividado, deixei dívida na Inglaterra. E voltei para o Brasil. E eu me lembro no avião, viajando de noite, olhei para a lua e questionei Deus de novo. Por que tudo isso? Eu amo Londres, Senhor. Por que o Senhor está me levando de volta para o Brasil? Eu vou fazer o quê no Brasil? E eu voltei amargurado. Depois de 6 meses no Brasil, consegui um trabalho em São Paulo. Comecei a servir na igreja de lá. E comecei a participar do louvor. Uma igreja grande, 4.000 pessoas. Muita gente influente, conhecida da mídia, do governo, político. E durante todo esse contexto, dentro da igreja, eu lia a palavra porque no meu coração brotava um temor, desde os meus 16, 17 anos, uma vontade de ler a Bíblia. E eu li a Bíblia e eu tive grandes momentos com o Senhor, adorando ao Senhor, me prostrando diante do Senhor. Mas ainda assim eu tinha aquela dúvida, e o porquê do meu pai? Alguma coisa faltava. O Ricardo dessa época não estaria aqui em cima segurando esse microfone. De tanta vergonha, de tanta timidez. Não conseguia falar na frente das pessoas. Quando eu subia para ministrar louvor, era só um boa noite, começava a tocar e não conseguia falar nada. Eu temia os olhares das pessoas olhando de lá de cima. Tentava no meu melhor entregar minha adoração para o Senhor, mas eu temia. Era uma dificuldade, insegurança. Esse Ricardo chegou nos 26, 27 anos, sofrendo com tudo isso, pensando em formar uma família, pensando em casar. Mas eu tive 3 namoradas durante esse período todo. Nenhuma delas durou mais que 2, 3 meses. O que gerava inseguranças adicionais. O que tem errado comigo, Senhor? Porque eu vejo os meus amigos namorando, casando, eu sou o único solteiro. Em São Paulo, no meu apartamento, eu abri para a gente reunir os homens solteiros da igreja que não tinham namoradas. Eu acho que eu era o mais novo, era pessoas de 35, 40 anos, a gente se encontrava semanalmente para comer e conversar. E aí, foi picado? Cupido te picou? Como é que tá? Como é que tá a vida? Saiu com alguém? E, falei, não está dando certo, não está indo. Então, assim, a insegurança era grande, eu não sabia o porquê das coisas. Até que um dia eu fui convidado para ir num curso de cura interior da igreja. Eu fui muito achando que não ia acontecer nada, eu não queria ir. Meu amigo que estava acordando falou, vamos, Ricardo, vai ser bom, você vai ter uma experiência com Deus. Eu falei, tá bom, eu vou. Fui para lá passar o final de semana. No domingo de manhã, os participantes foram convidados para ir para uma sala. E eu fui para a sala, mas eu falei, ok, estou aqui. Fiquei assim, olhando para a parede. Tinha um facilitador no fundo. Ele falou assim, fala com Deus. Se entrega para Deus. Seja sincero com Ele. Rasga o seu coração. Eu simplesmente comecei, ok. Né? Daquela coisa, não vai acontecer nada mesmo. Deus, obrigado, obrigado, obrigado. E o tempo passando, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. E ele lá ainda. Ele fala com Deus. Fala o que está lá no fundo. E aí eu comecei a abrir minha boca. Eu comecei a soltar tudo para Deus. Me desculpe, quando eu falo nisso,
Foi a única vez que eu ouvi a voz audível de Deus. Porque eu estava achando que eu estava colocando Deus na parede. Falando, por que Deus? Por que disso na minha vida? Por que meu pai morreu? Onde é que o senhor estava quando meu pai morreu? Que o senhor deixou a minha mãe sozinha com 2 filhos e ter que viver tudo isso? Deus falou comigo. Veio uma imagem, como se fosse de um filme. No exato momento, enquanto eu tinha 3 anos, eu estava na casa da minha tia em São Paulo, porque minha mãe estava no hospital com meu pai. E eu recebi a notícia que meu pai tinha morrido. Eu me lembro da mesa, eu me lembro do fogão, eu me lembro do gato que ela tinha, eu me lembrei do nome do gato, eu lembrei da funcionária que a minha tia tinha, da característica dela, que ela usava lenço na cabeça. E o Senhor falou assim para mim, eu estava ali com você. Eu jamais te deixei. Aquele momento para mim foi revelador. Foram poucas palavras do Senhor, mas tudo começou a fazer sentido. Todas as dificuldades, todas as vezes em que eu sentia a vontade de buscar a palavra de Deus, de ler a Bíblia, e de uma forma impressionante o Senhor guardou o meu coração, e esse temor que foi gerado no meu coração durante todos esses anos foi gerado por Ele. Eu tenho convicção disso. Um amor e uma vontade de não desagradar ao Senhor. Sou homem, sou falho, sou pecador. Mas quando é muito claro para mim que isso vai desagradar a Deus, eu me esforço para ir para o outro lado, porque eu não quero desagradar esse Deus, porque eu entendi que durante toda a minha infância, mesmo diante de todas as dificuldades, o Senhor foi construindo o Ricardo, que a partir desse momento começou a sentir mais segurança e saber que ele não estava sozinho, porque aquela voz para mim foi muito real. E desde então, tudo começou a se transformar na minha vida. O Senhor mandou a Daniela para mim. Os meus complexos, as minhas inseguranças se fecharam, foram resolvidos. Viemos para os Estados Unidos, as coisas começaram a acontecer de maneira totalmente oposta do que eu pensava e imaginava, mas para o melhor. E o Senhor realizou um grande sonho, que é ter filhos. Com os meus filhos, eu tento ser para eles tudo que eu aprendi a não fazer que o meu pai fazia. Eu aprendi o quão é difícil você não ter um pai, um homem dentro de casa para ser a sua referência. E eu tenho tentado ser essa referência para os meus filhos. E eu espero que assim vai continuar sendo. Pastor, só mais um minuto. Eu quero convidar você para você fechar seus olhos. Eu quero rapidamente cantar uma música que para mim fez todo sentido durante esse período em que eu tive essa experiência com o Senhor. Se você conhece, cante comigo, se não, só reflita nessa letra, se eu conseguir cantar. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas na minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E no farol de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena.
vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena servir ao Senhor, guardar os seus caminhos do Senhor, temer ao Senhor, porque o temer do Senhor é o princípio do saber. E é isso que essa geração precisa, jovem, é isso que você precisa, para que você cresça e sejam pais, mães, que vão fazer diferença na geração de vocês e quebrar ciclos que muitas vezes os seus pais não conseguiram quebrar ou estão tentando quebrar. Eu estou tentando quebrar um ciclo e eu peço ao Senhor que Ele me continue me fortalecendo e fortalecendo a minha casa nesse momento. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Ricardo. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda verdade que o texto nos ensina, que tem muito a ver com aquilo que o Ricardo passou, Moisés fugiu a Egito, depois de ter matado aquele soldado, e ali experimentou algo diferente, enquanto pastoreava as ovelhas. Olha o que diz o texto, Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver se essa coisa é essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés, aqui estou. Ele respondeu. Aí versículos 10 até o 12 diz o seguinte: portanto, agora vá, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Interessante que, quando ele se aproximou ali daquele lugar, daquela sarça, Deus o chamou pelo nome, disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Mas ao responder, depois do chamado que Deus havia lhe dado para poder libertar o seu povo lá do Egito, Moisés disse o seguinte: quem sou eu? Quem sou eu para libertar Israel? Quem sou eu? Interessante que a resposta de Deus depois foi o seguinte: você será o libertador. Deus não falou isso. Você será aquele que vai falar em meu nome. Deus não falou nada disso. O que Deus falou foi o seguinte: eu estarei com você. Certamente eu estarei com você. Sabe o que isso me ensina, queridos? Que identidade não nasce no berço, não nasce no desempenho, não nasce do que fazemos, nas qualidades ou pelo jeito de a gente ser. Identidade nasce das palavras que vêm do Pai Celestial, das declarações que vêm de Deus. Isso me lembra Jesus. Jesus, quando foi iniciar o seu ministério, ele foi para o Rio Jordão, e ali foi ser batizado por João Batista. E quando foi batizado, algo extraordinário aconteceu. Ele ouviu uma voz do céu que dizia: você é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. E depois disso, o que aconteceu com Jesus? Ele foi para o deserto. Ou seja, o Espírito de Deus o conduziu ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. E por 2 vezes o diabo tentou da seguinte maneira Jesus: se você é filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Eu poderia dizer que um dos focos principais da tentação do diabo é testar você pelo que você faz, para que você deixe de viver pelo que você é. Ele quer deixar a gente confuso com relação à nossa identidade. Porque a nossa identidade firmada em Cristo, em Deus, supera e vence muitas tentações. Não significa que não vai sofrer tentação, ou que às vezes até não vai cair algumas delas. Mas significa que quando você está firme na sua identidade, você não é levado para qualquer vento. Você não cai de qualquer jeito.
Nossa identidade não vem do que fazemos para Deus, mas de ouvir dele que somos seus filhos e que ele habita em nós. Uma coisa que eu tenho claro na minha vida pessoal, ministerial, já há 30 anos de ministério pastoral. Gente, muitas pessoas procuram resolver seus problemas de identidade, aquelas perguntas: quem sou eu? Por que eu existo? Por que eu estou aqui neste mundo? Qual o propósito que Deus tem para mim? E às vezes pessoas, para poder encontrar isso, vão atrás de terapias, vão atrás de psicólogos, vão fazer teste de aptidão, vão procurar todo tipo de ajuda que o mundo oferece hoje. É verdade isso. E vou ser claro com vocês, queridos. Terapia funciona, psicologia funciona, teste de aptidão funciona. Tudo isso, aos olhos humanos, funciona. Mas isso não cabe para cristão. Vou repetir. Não cabe para cristão. Não vou dizer que eu sou contra. Mas a identidade não é formada por terapias. A identidade não é formada por conselhos humanos. A identidade não é formada por o que a gente aprende nesse mundo. Isso aqui é passageiro, acaba. A gente foi firmado pela identidade que a gente recebeu do Pai, porque nós somos herdeiros do Senhor. Ele gerou em nós vida. Ele que deu, nós somos criaturas do Senhor, somos filhos dele. A minha identidade, quem dá é Ele. Não é o que o mundo me dá, é o que Ele dá. É o que Ele dá. O diabo, o mundo, oferece tudo que é possível. Tudo. Eu não vou dizer que não funciona. O meu ponto não é esse. Mas a vontade de Deus, ela não está naquilo que o mundo diz. Está naquilo que Deus diz. E muitas vezes aquilo que o mundo diz que é certo, não significa que acha que Deus que está certo. Que é a vontade de Deus. Não é, gente. Aquilo que é certo para o cristão é o que diz a palavra de Deus. É o que está lá. Precisamos crer nela e aprender dela. Ah, eu não concordo com isso. O problema é teu, tudo bem. A gente está nesse mundo, tem que ver com as coisas do mundo. Beleza. Mas quem nasceu de novo? O seu padrão de vida não pode ser mais o que o mundo diz. Mas é aquele que vem dos céus. A gente é daquele que diz o seguinte: venha o teu reino. Eu quero o céu na minha vida. Eu quero o reino de Deus na minha vida, governando dentro de mim. O reino significa o governo de Deus. Quem é que vai governar e dirigir minha vida? Não é o que o mundo diz, mas é quem habita dentro de mim. Isso que muda qualquer vida, que muda qualquer pessoa. Ricardo compartilhou aqui o que mudou a sua história. O que mudou a sua vida foi o seu momento com Deus, foi ouvir a voz de Deus. É isso que mudou a história de Moisés também. É isso que mudou a minha vida e que tem que mudar a sua vida também. Uma das coisas que eu aprendi com meu pai e que eu carrego na minha vida, e eu espero ter passado isso aos meus filhos, é valorizar a experiência com Deus. É valorizar a palavra de Deus, acima de qualquer outra coisa. Meus pais sempre foram de ler muita Bíblia, orar bastante. A gente era de participar de reunião de oração, do fogo, profeta aqui, a gente expulsando demônio ali. A gente não era Assembleia de Deus não, mas essas coisas aconteciam no meio da gente. É igual a família do Wesley, que tem essas coisas acontecendo tudo. Mas assim, eu cresci nesse meio desse fogo, entendeu? E é bom demais. Mas eu me lembro quando eu tinha 18 anos de idade, nós fomos com a nossa família para um acampamento em Uberlândia. E chegamos lá, fomos para uma família, estávamos na casa de uns irmãos. E lá nós fomos fazer o quê? Bater papo? Não, vamos orar. Buscar Deus. Vamos buscar o Senhor. E a gente está numa sala, era uma sala grande, era duas partes, uma aqui mais alta e aqui embaixo. Mas era tudo uma sala só. Só desnivelado. E a gente estava orando, buscando. A gente orava alto, falava alto, chorava, gritava. Era um momento de Deus derramados diante do Senhor. E Deus me visitou tremendamente naquele dia. Que eu caí no chão.
Eu caí no chão e apaguei. Eu fui arrebatado. E eu me vi. E tenho uma experiência sobrenatural com o Senhor. O que eu vi nos céus, o que eu vi lá, o que eu ouvi da parte de Deus, eu posso garantir a você, é isso que me sustenta até hoje no ministério pastoral. Sabe por quê? Porque toda vez que eu passo luta, toda vez que eu passo alguma dificuldade, seja no ministério pastoral ou em qualquer área, o Senhor me lembra aquele dia. Lembra aquele dia. Lembra o que Ele falou naquele dia para mim. Tudo que eu vi, vem tudo à tona de novo. Sabe por quê? Porque experiência é importante para o cristão. Novo nascimento é experiência com o Espírito de Deus. Não é somente racional. É razão, mas também é experiência com o Senhor. Talvez o que está faltando para nós, na nossa época, nesse período aqui, é a gente viver momentos que são diferentes. Eu confesso a vocês que eu orei esses dias por alguma coisa, eu acho que alguns irmãos não vão gostar não, mas eu já orei. Senhor, manda uns endemoniados para a igreja. Aí do seu lado aí, ó. Ai, ai, ai. O que você vai fazer? Sai daqui. Mas sabe, queridos, a experiência com o Senhor, ela é a chave. Meus pais tinham muita experiência. Eu não lembro se meu pai também passou por uma experiência semelhante a essa que eu tive. Eu não lembro se foi nessa época ou se foi um pouquinho depois. Mas eu lembro de meu pai muitas vezes. Desse momento, a gente ia comer, a gente ia almoçar. E meu pai chegava rindo, não parava de rir. Falei, pai, vamos comer, pai, eu estou com fome. Ele que ia orar. E nossa, ele começava a rir. E eu, meu Deus, eu estou com fome. E ele não para de rir, mas ele estava cheio de Deus. Eu lembro disso, gente. Mas era bom demais, porque ele valorizou uma coisa que é tremendo, é a experiência com o Senhor. Ele pregava a palavra, minha mãe pregava a palavra, a gente vivia isso intensamente. Essas coisas marcam a gente. A nossa identidade, ela tem que passar pela experiência com o Senhor. Principalmente por ouvir a voz de Deus. Oi, pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Quem sabe não pode ser hoje. Eu acredito que isso é possível. Ainda hoje. Amém. Você crê? Amém. Você quer ouvir a voz de Deus? Amém. Não senti muita firmeza em alguns aqui, não. Eu acredito que a minha identidade, ela foi forjada, foi firmada na palavra de Deus e na experiência com o Espírito Santo. Eu aprendi com meu pai que eu sou filho de Deus, que eu tenho um chamado. Essa é a minha identidade. Esse é o Heber Júnior. Não é porque eu fiz faculdade. Não é porque eu vim morar nos Estados Unidos. Não é porque eu tenho uma família linda. Não é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei isso, conquistei aquilo, ou perdi isso, perdi aquilo. Isso não é o que me forma a minha identidade. A minha identidade, ela é formada pela experiência com Deus, pela palavra, pela voz de Deus. Isso que muda completamente a minha vida. A voz que define você, ela sustenta você quando tudo mais tenta derrubar você. Guarda bem isso. Terceira e última verdade, já estou nos meus finalmente. A identidade gera legado. Quem sabe quem é, forma a identidade nos filhos. Olha que interessante. Quando Moisés finalmente entendeu quem ele era no Senhor, lá no deserto, ele casou com Zípora. Do casamento nasceu 2 filhos, Gerson e Eliezer. 2 meninos. E aí interessante é que alguém que tem identidade firmada em Deus quer imprimir na vida dos filhos a identidade que recebeu da parte do pai. Gerson
significa eu sou estrangeiro em terra estranha. E Eliezer quer dizer, o Deus do meu pai foi meu ajudador. Sabe o que significa isso? Sabe o que Moisés queria dizer para sua família, em especial para os seus filhos? O nome dos filhos ele deixou como um memorial para eles. O que ele estava querendo dizer? Deus é meu sustento, Deus é meu ajudador e Deus é minha identidade. E ele colocou, imprimiu isso na vida dos seus filhos. Imprimiu isso como essência de vida, para que os filhos crescessem nisso. Os filhos poderiam continuar nessa perspectiva? Sim e não, porque a escolha depois vem dos filhos. O pai pode tentar imprimir, gerar coisas tremendas nos filhos, mas com o tempo, os filhos podem de alguma forma querer abortar tudo isso, por escolha própria. O que vai gerar mudança na vida dos filhos é quando tiver a sua própria experiência com o Senhor. Isso é diferenciado. E aí Moisés, olhando para Moisés com o tempo cresceu, amadureceu mais ainda com o Senhor, conduziu o povo, tirou o povo do Egito, levou o povo para a terra prometida no caminho todinho, ficou 40 anos no deserto, mas algo sobrenatural também aconteceu na vida de Moisés. Quando já maduro espiritualmente, entendendo quem ele era em Deus, ele não se perdeu no caminho, não esqueceu daquilo que esteve com o Senhor, não esqueceu da sua identidade, da sua essência. Olha o que Moisés vivenciou. Algo tremendo que ele passou. Deus disse para ele: Moisés, eu não vou partir mais com vocês. A partir de agora em diante, vocês vão ser guiados por um anjo na frente de vocês. Ele vai lutar a luta de vocês, vai abrir o caminho de vocês, vai estar na frente de vocês. Podem segui-lo, porque ele está indo no meu nome. Qual foi a resposta de Moisés? Êxodo 33, versículos 15 e 16. Moisés assim declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? Sabe onde estava firmada a identidade de Moisés? Na presença e na revelação de Deus. Ele cresceu e continuou com esse mesmo princípio, não perdeu de forma alguma. Ele sabia o que era mais importante. A sua identidade estava firmada na rocha. Ele não queria perder de forma alguma. De forma alguma. Isso me lembra Davi. Eu já estou indo para o final, gente. Só mais 10, 20, 30 minutos. Me lembra também Davi. Davi era aquele homem considerado como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que conhecia mais de perto e reconhecia o Senhor como seu bom pastor. Eu posso dizer até como um pai. Mas ele descreve um salmo, talvez dos mais poderosos para mim como filho. É um dos salmos que tem mais me impactado esse tempo. Eu tenho meditado muito esse texto. O Salmo capítulo 1, o Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, ou seja, aquele que tem sua identidade firmada em Deus, esse que é filho de Deus, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aquele que é identificado, tem identidade no Senhor Jesus, ama a palavra de Deus, o seu prazer está na meditação da palavra de Deus. E aí ele explica como funciona isso. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Quer prosperidade? Quer ser próspero? De verdade? Aqui está o segredo.
Interessante que essa árvore não corre atrás de água. Suas raízes já estão ligadas ao rio. Assim é quem firma sua identidade em Deus. Não vive ansioso tentando provar valor para ninguém, ou conquistar mais aceitação das pessoas. Ele sabe de onde vem sua vida e permanece fiel ali, firme ali, mesmo quando o clima muda, as estações mudam, ele não sai dali. E rapidamente, 3 verdades que eu aprendo desse texto. Quando eu estou firmado na videira, que é o Senhor Jesus, primeira coisa que acontece comigo, a profundidade. Quando criamos raiz na palavra de Deus, na presença do Senhor, na experiência com o Espírito de Deus, nosso coração fica firme. A gente ganha equilíbrio emocional, ganha equilíbrio espiritual. Sabe para quê? Para enfrentar qualquer estação da vida. Não ficar perguntando quem sou eu, para que eu existo, porque, sabe, está firmado em Deus, já sabe para onde vai, no tempo certo vai frutificar. Segunda coisa, estabilidade. Problemas e mudanças vão chegar com certeza, mas quem está enraizado em Jesus, na fonte que é Jesus e na sua palavra, não desaba, não cai, continua de pé, porque sabe onde está apoiado. E o terceiro e último, frutificação. Quando estamos ligados à fonte, os resultados aparecem no tempo certo. Não é correria e nem pressão, é fruto natural de quem vive conectado a Ele. Gente, isso gera um tremendo legado. Pais que vivem assim, deixam para os filhos mais do que um sobrenome, mais do que bens materiais, deixam um caminho de fé, segurança e caráter. Filhos criados perto dos pais, enraizados, aprendem a buscar água viva, permanecer firme na rocha, mesmo nas tempestades e nas angústias que vou passar na vida. Guarda uma coisa, queridos, quem sabe quem é em Deus, não só permanece ligado e aliançado à fonte, mas ensina os filhos a viverem ligados à mesma fonte. Filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais que sabem quem são em Deus. Isso muda completamente. Quer chamar o louvor para vir na frente, por favor? O maior presente que você pode dar a seus filhos não é o título, não são bens, mas a sua identidade em Cristo Jesus. Queria que você guardasse uma coisa que mexe muito comigo, que eu escrevi isso aqui. Quem descobre quem é no Pai, revela quem é o Pai, ou quem o Pai é ao mundo. Quem copia o Filho, revela o Pai que tem. Feche os seus olhos, por favor. Hoje, o Pai Celestial, Ele chama você pelo seu nome. O Pai hoje está chamando Daniela, Wesley, Mariana, Arturo, Javier, Rosane, Carol, Cris, tantos nomes aqui poderiam citar. Hoje o Senhor chama você pelo seu nome, assim como chamou Moisés. E Ele diz a você hoje: você é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, em quem eu tenho muito prazer. Você é meu filho amado, você é minha filha amada, em quem tenho muita alegria. O que a gente aprende com o Pai é que a nossa identidade, ela depende de eu me abrir para que Ele possa se revelar para mim. Isso serve para os pais, serve para os filhos jovens, serve para as crianças. A nossa identidade precisa estar firmada na revelação de Jesus, na revelação da palavra de Deus. E Ele é um bom Pai.
Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai tremendo. Ele conhece você. Ele é o bom Pai. Bom Pai. Ele fala a você nesta noite: meu filho, meu filho. A identidade de Moisés foi firmada por uma frase: eu estarei com você. Isso é suficiente. Então hoje eu quero te convidar, você vir no altar hoje. Quero te convidar você a se debruçar aqui diante do Senhor. Porque o que mais nós estamos precisando de Deus hoje é de uma experiência com Ele. Não é somente um momento sentimental. Mas quem sabe hoje Deus pode se revelar a você e falar com você profundamente hoje. Às vezes você pode dizer: mas eu não concordo. Tudo bem, a escolha é sua. Mas eu quero convidar você. Às vezes você teve uma experiência lá atrás e nunca mais teve. Moisés disse: se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. E Deus falou com ele. E ele ainda pediu ousadamente: Senhor, eu quero ver a tua glória. Porque ele entendia que a vida dele só fazia sentido a partir da revelação do Pai. A vida faz mais sentido a partir daquilo que Deus se revela para a gente. Mais do que simplesmente ouvir uma palavra, ter um sentimento, sentir arrepio quando canta um cântico. A nossa vida precisa estar firmada naquilo que o Senhor fala com a gente, naquilo que Ele fala com a gente individualmente, pessoalmente, aquilo que o Senhor fala com a gente. E a primeira coisa que Ele vai falar com você é que você é filho amado, é que você é filha amada, é que Ele está com você, que Ele caminha com você, assim como Ele falou com Moisés: eu estarei com você. Essa tem que ser a sua identidade. Assim como Deus falou com o Ricardo, Deus pode falar comigo, com você também nesta noite. E é o Senhor que se revela a gente. É o Senhor que faz isso. Isso não é fabricado por mim, nem por ninguém que está aqui. A gente não pode produzir uma manifestação do Senhor, mas a gente pode buscá-lo. A gente pode desejar isso. A gente pode se voltar para Ele. Então eu quero convidar você a você vir no altar, a você falar: Senhor, eu preciso de uma nova experiência contigo. Eu preciso de uma nova revelação do Senhor. Eu preciso de uma experiência com o Senhor. Fala comigo, ainda mais. Revela-me a tua vontade. Porque quando Ele fala, a direção vem. Se não há palavra, a gente está perdido, tem identidade confusa. A gente segue qualquer coisa que a gente acha mais agradável. Mas os filhos de Deus são aqueles que são guiados pela experiência, pela testificação do Espírito Santo. Assim falou Paulo à igreja. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que somos guiados por Ele. Somos guiados por Ele. Então, se hoje você quer dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma experiência contigo, eu preciso de coisas novas. Se você quer dizer isso para o Senhor, eu quero te convidar a sair do lugar onde você está e você vir na frente. Porque existe uma nova oportunidade nesta noite de dizer: Senhor, eu quero. E Ele pode se revelar aqui agora. E isso, com certeza, não será apenas uma experiência, mas pode ser algo que vai diferenciar você, vai mudar radicalmente a sua vida, vai marcar a sua história, e vai levar você a um entendimento diferente sobre o que é a vida, como deve ser vivida a vida. A experiência com Ele, a palavra do Senhor, a voz de Deus, que às vezes não é audível, às vezes é uma convicção interior,
Mas pode ser audível também. Às vezes pode ser numa leitura de um texto bíblico, chamou sua atenção, mexeu com você. Pode ser isso. Se você quer, se você precisa, vem no altar. Pais, se vocês têm experiências assim, vocês vão poder ensinar aos seus filhos o valor dessa experiência. E jovens, se vocês não têm, não culpe seus pais. Venham buscar sua experiência com o Senhor. Tenham vocês isso, para que isso possa fortalecer a vida de vocês. E que não seja uma experiência, eu tive uma experiência 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não, é agora. É agora. O Senhor quer falar com você agora. Pode ser hoje. Então se abra para Ele nesta hora. Diga o que está afligindo no seu coração. Mas acima de tudo, diga: Senhor, fala comigo. Eu quero uma experiência contigo. Fala comigo. Ainda mais neste momento. Quero te convidar, abre sua boca agora. Você que veio aqui no altar, abre sua boca. E diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Assim como o Senhor falou com Ricardo, assim como o Senhor falou com Moisés, assim como o Senhor falou com o próprio Senhor Jesus, se manifesta aqui no nosso meio. Fala com a gente, porque Tu és um bom Pai. Tu és aquele que conhece o nosso interior, aquilo que a gente necessita. Ele às vezes pode não dar o que a gente quer, mas se você ouvir a voz dele, isso é suficiente para mudar a sua história. Abre o seu coração. Se quiser chorar, chora. Se quiser gritar, grita. Mas que seja o seu momento com o Senhor nesta hora, porque Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Pai eterno está neste lugar. Oh, aleluia. Abre o seu coração, abre a sua boca e fala com o Senhor nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, esse é o momento que o Senhor quer falar com você. A gente só é filho de Deus quando a gente o reconhece como nosso Senhor. Quando reconhece que Ele é a verdade. Se você crê nele, mas você nunca declarou com a sua boca que você crê no Senhor, pode ser o momento agora. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu abro meu coração para Ti. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu entrego minha vida ao Senhor. Peço perdão pelos meus pecados. E peço a Ti, vem sobre minha vida de tal maneira que eu ouça a voz do Senhor dizendo: eu sou seu filho, eu quero ouvir tua voz, eu preciso da tua voz, porque é essa que vai me dar a garantia que eu sou filho do Senhor. Faça isso com o teu povo nesta noite também, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toca o teu povo nesta noite, Pai. Toca mesmo, Senhor. Toca mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Terei palavra cheia. Oh, santo, santo Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oh, repalava cheia. Oh, canta lava cheia. Visita-nos aqui neste lugar, Pai. Muda o guarda dessa igreja. Altera o ambiente aqui, Senhor. Altera o ambiente neste lugar. Traga a Tua glória aqui, Senhor. Traga a Tua glória neste lugar. Manifeste-se aqui no nosso meio. Manifeste-se aqui no nosso meio. Traga a consciência que o Senhor está aqui. E fala nossos corações ainda mais. Que não seja apenas a minha voz, mas que seja o Senhor falando no coração do Teu povo. Em nome de Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai, nesta hora eu venho com o coração aberto, grato, um coração cheio, Senhor, da Tua presença. Eu sei que o Senhor está neste lugar, mas eu quero pedir agora em favor dos Teus filhos que estão aqui, Senhor. Alguns, meu Deus, nunca tiveram uma experiência forte contigo, ainda nem nasceram de novo, mas que essa noite comece a experimentar isso. Outros já viveram experiências, mas muito no passado. Faz tempo que não sente nada, que não ouve nada, que não percebe nada do mover do Senhor. Que a partir deste momento, Senhor, os seus olhos espirituais sejam abertos, os ouvidos sejam abertos, o coração seja aberto para receber a palavra que vem do Senhor. E o Senhor diz a você nesta noite: você, meu filho amado. O Senhor dizendo a você, meu filho, você, minha filha, você, meu filho amado. Faz isso nesta noite, Pai. Declara isso ao teu povo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que não seja apenas uma experiência sentimental, mas que acima de tudo seja uma revelação do Senhor. E sobre aqueles que também não quiseram ouvir na frente, também te peço, Pai, visita o teu povo. Toca nos seus corações. Move a vida dos teus filhos também. E de alguma forma, Senhor, possa incliná-los a desejar também experiências contigo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, faça isso entre nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Não sai deste lugar, não. Permaneça aí. Eu te convido a cantar esse cântico junto. Permanece onde você está. E ouvi 1000 histórias de quem pensam que tu és, mas ouvi a voz de amor sussurrando em meio à noite, dizendo: de mim se agradas e nunca estou só. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. E vejo muitos buscando respostas tão distantes, mas eu sei o que procuram só podem e te achar, pois tu sabes o que eu preciso antes mesmo de eu falar. És um bom, bom Pai. Obrigado, Senhor. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. Aleluia. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou.
inexplicável, que mal posso imaginar. Vamos dizer, me chamas, me chamas, oh, mais profundo me chamas, pra mais profundo me chamas, pra mais profundo do teu grande amor. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em todo o teu querer, oh, aleluia. És perfeito em todo o teu querer, és perfeito em todo o teu querer. Tu és perfeito em todo o teu querer, oh, aleluia. És perfeito em todo o teu querer, és perfeito em todo o teu querer. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em todo o teu querer, és perfeito em todo o teu querer, és perfeito em todo o teu querer. Tu És perfeito em todo o teu querer, Oh, aleluia. és perfeito em todo o teu querer. Verdade, Senhor. és perfeito em todo o teu querer. Tu és Oh, aleluia. bom Pai, é quem tu és, É quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. E me chamas para mais profundo, me chamas Para mais profundo me chamas, para mais profundo me chamas, para mais profundo me chamas, para mais profundo me chamas. Diga, igreja. Para mais profundo me chamas, para mais profundo me chamas, para mais profundo do teu grande amor. Mais profundo me chamas, para mais profundo me chamas, para mais profundo me chamas, para mais profundo do teu grande amor. Ele me chama, Para mais profundo me chama. Sim, Senhor. Para mais profundo me chamas, para mais profundo do teu grande amor. Um bom Pai, e quem tu és, é quem tu és, sim, Senhor, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és,
é quem tu és. Sou amado por ti. Aleluia. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Senhor, eu não quero sair deste lugar. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de ter para mim, Jesus. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Ah, Senhor, te amamos, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor se revela sobre nós. O Senhor gera em nós a identidade que a gente tem que ter, Pai. O Senhor nos revela, Senhor, que o Senhor estará sempre conosco, todos os dias de nossas vidas. O Senhor nos chama de filhos, o Senhor nos dá um chamado, e essa é a nossa identidade, Pai. Vivemos para Ti, morremos para o Senhor, queremos viver unicamente para agradar ao Senhor. Obrigado por esta noite, Pai. Continua, Senhor, conosco. Leva-nos em paz para nossas casas, cheio da Tua graça, da Tua presença, da Tua glória. Desejamos apenas, não apenas lembrar do que o Senhor falou aqui e fez aqui, mas dá-nos sede. Amém. Para termos mais momentos contigo durante a semana. Em nome do Senhor Jesus. Assim que a gente aprende com o Pai. A gente assim aprende com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que oramos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.